Irmãos, Jesus é o Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma reunião de Apocalipse. Estamos na mensagem de número 107, cujo título é O Quinto Selo, o Clamor dos Mártires, parte 2. Tá? É uma continuação da mensagem passada. Nós falamos somente do primeiro versículo do quinto selo, que é o versículo 9 do Apocalipse 6. E hoje, pela misericórdia e graça do Senhor, esperamos continuar até o final do quinto selo, né? Se o Senhor assim nos permitir. Irmãos, vamos lá para Apocalipse 6 ah, e vamos ler novamente o texto, né? Para nós nos situarmos. Então, Apocalipse 6, versículo 9, fala assim: quando ele quem é esse ele aqui? Ele é o Senhor Jesus, né? O Cordeiro. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, irmãos, se vocês se recordam, até da mensagem passada, nós demos um resumo dos selos novamente aqui. E vamos continuar. Eu vou de novo dar um resumo rápido aqui dos selos para entrar no quinto selo novamente. Então, o primeiro selo foi quando o Senhor ele ascendeu ao céu, o Senhor morreu, por 3 dias ali na morte, né? E depois o Senhor pegou e ressuscitou, ascendeu ao céu, né? E quando o Senhor ascendeu ao céu, lá em Atos capítulo 1, no final de Atos, o Senhor ascendeu ao céu ali. Quando o Senhor ascendeu ao céu, essa passagem é mostrada em Apocalipse no capítulo 5, 4 e 5, principalmente no 5. A partir do momento que o Senhor ascendeu ao céu no capítulo 5, o Senhor começa a abrir o rolo. E ao abrir o rolo, então você começa a abrir os selos, os 7 selos. Mas claro que vai abrindo aos pouquinhos, né? Então, aí o Senhor abriu os primeiros 4 selos, quase que simultaneamente. É óbvio que o Senhor foi abrindo um por um, mas assim, foi tão rápida a abertura deles que foi quase que simultaneamente. Então, o Senhor abriu o primeiro selo, que é o cavalo branco, que é a pregação do Evangelho. Depois, o Senhor abriu o segundo selo, que é a guerra, cavalo vermelho. Depois, o Senhor abriu o terceiro selo, que é a fome, cavalo preto. Depois o Senhor abriu o quarto selo, que é o cavalo amarelo esverdeado, que é a morte, com Hades seguindo a morte. E aí, de forma muito rica, o quinto selo, então o quarto selo é o resultado do efeito do segundo e do terceiro selo, certo, irmãos? Porque vamos pensar, então, o que que a guerra leva? Produz fome, que a guerra é o segundo selo, produz a fome do terceiro selo, do terceiro cavalo. E a fome, por sua vez, também leva a pestes, mortandades, espadas, que é o quarto selo, que é a morte. E depois você vê a morte, né? Aí de forma muito interessante e rica, vê o quinto selo, que são o clamor dos mártires, daqueles que morreram pelo Senhor. Então como isso é muito rico, né? Desde que o primeiro cavalo, que é a pregação do Evangelho, saiu, os outros cavalos vieram atrás, ou seja, a guerra vem junto, para tentar impedir até mesmo o avanço do evangelho, vem a fome como resultado da guerra, vem as pestes, né, e a morte como resultado final, e nesse período que esses 4 cavalos estão correndo, muitos servos de Deus foram martirizados, né, que aí é o quinto selo, que é o clamor desses martirizados. Agora, existem muitos detalhes maravilhosos, irmãos, que nós não podemos deixar de perceber aqui. Detalhes maravilhosos.
E você se recorda, olha como isso é tão perfeito, né? Você se recorda que quando nós estávamos falando dos 4 primeiros selos, nós mostramos o paralelo dessas lições dos 4 primeiros selos de Apocalipse 6 com Mateus 24, em que é aquilo que o Senhor falou para os discípulos lá em Mateus 24, vocês se recordam disso? Lembre-se, quando o Senhor estava para morrer, lá em Mateus 24, os discípulos perguntaram para o Senhor, quando o Senhor saiu do templo ali, saiu de Jerusalém, foi para o Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram para o Senhor lá em Mateus 24 qual seria o sinal, quando seria a volta do Senhor, o sinal da sua vinda. Vamos ler lá? Deixa a sua Bíblia aberta aqui em Apocalipse 6 e vamos lá para Mateus 24. Só para os irmãos verem como é perfeita a palavra de Deus. Mateus 24 fala assim, ó. No versículo 3, Mateus 24, 3 fala assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhes pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Aí então eles perguntaram quando seria a volta do Senhor, quando essas coisas iam acontecer, que não ia ficar pedra sobre pedra ali do templo, né? Que eu havia falado no versículo 1 e 2 de Mateus 24. E eles também queriam saber quando ia acontecer, qual seria o sinal da vinda do Senhor, né, da tua vinda e da consumação do século. Então, quando o Senhor vier, quando o Senhor voltasse, quando o Senhor voltar, né, porque o Senhor não voltou ainda, vai ser a consumação do século, quando vai terminar todo esse século. Século aqui, nesse sentido aqui, não é século de 100 anos, né? Aqui é o sentido de era. Esta era, a era da graça, a era que nós estamos vivendo, a era da igreja. A era da igreja vai terminar quando na volta do Senhor, né? Aí o Senhor respondeu. Vamos lá. E ele lhes respondeu. Agora vamos com calma. Vede que ninguém vos engane. Então, primeira coisa importante que o Senhor queria ensinar para os seus discípulos é ele quer que os seus discípulos, que somos nós, não sejamos enganados. Por isso, irmãos, eu sempre disse para os irmãos, e antes da mensagem aqui, o irmão Sebastião falou, precisamos ser crentes bereanos, que conhecem a palavra, não só com avidez, mas que verificam na palavra, para que eles não sejam enganados. E por que o Senhor disse ninguém vos engane? Porque nós sabemos pela palavra do Senhor, pela palavra dos apóstolos, de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Judas, de todos os servos do Senhor que escreveram no Novo Testamento, todos, sem exceção, todos no Novo Testamento, todos eles, né? Quem escreveu as cartas no Novo Testamento? Fora os evangelhos, quem foi? Paulo, certo? Paulo, Pedro, João, Tiago e Judas, né? E há algumas controvérsias quem escreveu Hebreus, mas nós cremos que é Paulo. Então, todos esses servos de Deus sempre tiveram a mesma preocupação, que é a questão da volta do Senhor, não sermos enganados. Nos tempos finais, amados irmãos, são tempos de muito engano, e nós já estamos vivendo esses tempos finais, em que se levantarão muitos falsos profetas, ensinando falsas coisas, né? Falsos cristos, anticristos, tanta coisa, irmãos. E por isso nós precisamos estar muito bem informados. Não só informados, nós precisamos estar constituídos com a palavra e amando o Senhor também. Então veja que um verdadeiro servo de Deus, assim como o Senhor Jesus, que é o maior e verdadeiro servo de Deus, e que ama os outros irmãos e ama os seus discípulos como o Senhor nos ama, ele está preocupado que não sejamos enganados. Então vamos lá. Eu sem delongar muito. Então, veja que ninguém vos engane. Por quê? Você falou isso. Aí, versículo 5 é a prova. Por quê? Porque. Aí tem a explicação. Por quê? Começa com por que a palavra no versículo 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente, tá? Então a primeira coisa é que vai haver muitos para nos enganar, né? Aí vamos lá. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Então, que que é, o que que é, o versículo 6? O versículo 6, guerras e rumores de guerras, isso é o quê? Isso é o cavalo vermelho. O primeiro versículo, versículo 5, por causa do versículo 5, muitos comentaristas de Apocalipse, ao nosso ver, já explicamos para os irmãos por que disso,
confundiram e chamaram o cavalo branco, que é o primeiro cavalo, né, de o anticristo. Porque o senhor falou, a primeira coisa que o senhor cita aqui os que falam que são Cristo, são os enganadores. Mas é uma confusão tão grande esses comentaristas, né? Então não estamos querendo entrar nisso aqui hoje, nós explicamos para os irmãos, porque o que o senhor falou no versículo 5, porque que tem uma sequência, né? Como se fosse uma sequência dos selos. O que estou querendo mostrar para os irmãos é o que aparece lá em Apocalipse 6, os selos, aparece aqui também, em Mateus 24. Quase que na mesma ordem, praticamente, tá? Só que aqui, é claro, o Senhor ele não teve a preocupação de detalhar os eventos para os discípulos. E lá em João, o Senhor teve a preocupação de detalhar os eventos, tá? Então, por causa disso, por causa dessa sequência, que muitos comentaristas botaram como se fosse o cavalo branco como anticristo, por causa do versículo 5 começa falando dos anticristos. Mas olha como tem tanta confusão. Porque o versículo 5 aqui, primeiro, o senhor não está falando de anticristos. Anticristo é aquele que é contra Cristo. Aqui você está falando daqueles que são imitadores falsos de Cristo. É o contrário. Não confunda falso Cristo com anticristo. São coisas totalmente diferentes. O anticristo ele vem radicalmente contra tudo que é de Deus. Tá? Ele não fala que eu sou Cristo. Não, ele é contra tudo isso. Quando nós chegarmos lá no anticristo do Apocalipse mesmo, vocês vão ver como a atitude dele tem nada a ver ele com imitando, como se ele fosse um falso Cristo, tá? Ele toma uma atitude como se fosse Cristo, mas radicalmente contra. E aqui que está falando é daqueles que dirão eu sou o Cristo. A posição aqui, quando fala que eu sou o Cristo, não é no sentido de anticristo, mas falso Cristo, é o contrário. É aquele que ele se finge de Cristo. Ó, eu sou Cristo, eu não sou radicalmente contra Cristo, eu sou o próprio Cristo. É isso que está querendo dizer aqui, tá? Nesse versículo. Só que esse versículo nos mostra justamente, versículo 5, que a pregação do evangelho está acontecendo. Irmãos, percebem? Por que tem alguém que vem e fala que é Cristo para enganar muitos? Porque a pregação do evangelho está acontecendo. O cavalo branco já está correndo. Ou seja, o evangelho está vindo, o evangelho está anunciando para as pessoas sobre o Senhor, sobre Cristo e tal. E por isso vai surgir aqueles que são falsos, entendeu? Para enganar as pessoas. Então o versículo 5 justamente nos mostra, vocês se estão entendendo, né? Não sei se eu estou conseguindo explicar. Justamente nos mostra, e se eu não estou conseguindo, me perdoe, porque eu tenho dificuldades mesmo. Mas justamente mostra que, que o cavalo branco já está correndo. Você entendeu? Se não houvesse evangelho, se não existisse evangelho, como é que as pessoas iam entender sobre Cristo e ser enganadas? Entendeu? Elas estariam buscando Cristo. Então o evangelho é que anuncia Cristo. Aí vem contrapartida, vem os enganadores querendo deturpar esse evangelho. Entenderam, irmãos? Mas vamos continuar. Aí no versículo 6 vem o cavalo, que é o segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, que é as guerras. O Senhor fala, versículo 6: Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então veja, o segundo selo é o cavalo vermelho, que é a guerra. Agora é o fim? Não. Tá? O fim é quando terminar o sétimo selo. Nós estamos no segundo selo. E que já está acontecendo, já está acontecendo até nos nossos dias, né? Quantas guerras nós temos ouvido falar? Eu expliquei para os irmãos, nós explicamos para os irmãos isso já de forma exaustivamente. Vamos para o versículo 7. Por quanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino. Isso é a guerra, cavalo vermelho. Aí vem, agora o cavalo preto, terceiro selo. E haverá fomes. Então, olha o cavalo preto aí, fomes, tá? Que é o cavalo preto. Aí vem o próximo. E terremotos em vários lugares. Terremotos, já aconteceram terremotos em vários lugares, né? Desde que, da minha tempo de vida, 48 anos de vida, quantos terremotos eu já ouvi falar, e já até presenciei terremoto também, graças a Deus, bem fraquinho, quando eu morava em São Paulo, né? Teve um leve terremotozinho discretinho, mas eu senti o terremoto, sentado na poltrona da minha sala, mas quantos terremotos já aconteceram, né, irmãos? Agora, esse terremoto que eu tô falando aqui ainda não é o terremoto que vai aparecer lá na frente. Nós vamos ver que é o sexto selo. Nós estamos no quinto ainda. Quando nós falarmos sexto selo, vocês vão ver que vai ter um grande terremoto, tá? Não é esse terremoto que eu estou falando aqui ainda. Estou falando de vários terremotos, no plural, tá? Então, vamos continuar.
Porém, olha o versículo, porém, tudo isto é o princípio das dores. Por que é o princípio das dores? Está começando as coisas doloridas, né? A tribulação está começando, não é a grande tribulação ainda. Então, essas coisas todas que já têm acontecido, irmãos, é, o evangelho avançando, que é o cavalo branco, guerras acontecendo, fome acontecendo, morte acontecendo, pestes acontecendo, que é os primeiros quatro cavalos, fora o cavalo branco, né, os outros dois, três e quatro, isso já é o princípio das dores. E também os falsos cristos levantando ao longo de toda a história, irmão, até hoje, desde a ascensão do Senhor até hoje, vocês sabem pela história quantos falsos cristos já se levantaram. Aqui no Brasil nós conhecemos, não sei se vocês recordam, né? Que se dizia que era Cristo que tava vindo, né? Ia para os shows de televisão, não sei se recorda, né? Não preciso nem falar. Vocês sabem, né? E aqui no Brasil mesmo, mas perto de nós, aqui na Venezuela, né? Apareceu o, o Jim Jones, né? E apareceu lá no Texas, no Waco, e apareceu na África, e tantos lugares, né? Então, isso já acontece nos nossos dias. Mas tudo isso é o princípio das dores. Isso é o princípio. Por que princípio? Porque as dores vão aumentando. Tá? Os primeiros quatro selos ainda é o início. Vocês vão ver Apocalipse que as dores vão aumentando cada vez mais. Aqui, isso está comparando como se fosse uma mulher grávida. Quando ela está quase na fase final de dar à luz, ela começa a ter os princípios das dores, né? As dores, as contrações vão vindo, primeiro bem lentas e esparsas, né? Dá uma contração aqui, depois passa horas para dar a segunda contração, mas já está avisando para a mulher, olha, está chegando a hora, está chegando o dia de nascer, né, o seu filho. Aí, de repente, quando vai aproximando cada vez mais, as contrações vão se abreviando, o espaço entre um vai abreviando, vão cada vez mais fortes, porque quer expelir o bebê, né? Então, cada vez mais forte, até chega um momento que ela grita, porque está na auge da dor, parecendo que vai morrer, né? E aí, quando então nasce o bebê. É isso que eu querendo dizer o sentido aqui, que é só o princípio. Mas vamos continuar. Então, versículo 9. Então, olha que interessante. Sereis atribulados e vos matarão. Está falando para os discípulos. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha que interessante. E aí? Pergunto para você, no versículo 9, meu amado irmão, que selo é esse? Que selo está sendo falado aqui? Está sendo falado do primeiro ser, cavalo branco? Não. Está sendo falado do segundo ser, que é a guerra? Não. Estou falando do versículo 9. Está sendo falado do terceiro selo, que é a fome? Não. Está sendo falado do quarto selo, que é a morte? Sim. E também está sendo falado também do quinto selo, que é os mártires. Então, está falando do quarto da morte e o quinto também, que é os mártires sendo produzidos. Olha aqui, fala o versículo 9. Ó, então sereis atribulados e vos matarão. Claro que o quarto selo, que é a morte, vai à morte de incrédulos e crentes. Mas aqui tem uma coisa específica, já entra do quarto para o quinto selo. Quando fala vos matarão, mas por que eles iam morrer? Eles não iam morrer de pestes naturais, eles não iam morrer de fome, eles não iam morrer, aqui nesse versículo 9, eles não iam morrer, não era de guerras. Não, eles iam morrer aqui, era por causa do nome do Senhor. Ó, versículo 9. Então serei tribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso é o resultado do quinto ser. É a produção dos mártires que vem acontecendo desde que o Senhor morreu, citou, até os dias de hoje. E vai continuar ainda, tá? Então eu quis trazer aqui para os irmãos, Mateus 24, para mostrar como o paralelismo é tão grande, é tão comparável com os selos. Está vendo como a Bíblia é perfeita, né? E é bem na sequência mesmo. E continua, nesse tempo, muitos vão escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E aí vai entrando até na questão da grande tribulação, mais para frente, né? Levanta-se muitos falsos profetas e enganarão muitos, tá vendo? Lá em cima, no versículo 5, só fala de falsos cristos. E aqui, no versículo
11 fala de falsos profetas. Então, uma coisa é alguém falar, eu sou Cristo. Outra coisa é alguém falar assim, eu não sou Cristo, mas eu sou um profeta de Deus. E é falso. Toma muito cuidado com isso, irmãos. Enganarão a muitos. Estão percebendo? Vocês estão percebendo que na época do fim dos tempos vai ter muita coisa para nos enganar? Não é só falso Cristo, é falso profeta. Então há muitas coisas, não é só. Às vezes é fácil perceber alguém falar assim, ah, eu sou Cristo. Para nós é claro. Começando a palavra do Senhor, eu falar, isso aí é falso. E o falso mestre? E o falso profeta? É fácil perceber? E o Senhor está dizendo que enganarão a muitos, irmãos. Isso é profecia. Que vai enganar muitos, isso é claro, isso aí vai acontecer. Esperamos que nós não sejamos um desses. Mas que muitos serão enganados, isso é fato, tá? O pastor disse isso, tá bom? Vamos continuar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se espera de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí fala, isso será pregado esse evangelho do reino, que olha, o evangelho do reino é o cavalo branco. Por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, então verá o fim. Presta bem atenção. Nesse versículo 14, também está incluso o quinto selo dos mártires. Como assim, irmão Gustavo? Preste bem atenção. O Senhor fala que vai ser pregado o evangelho do reino, que é o cavalo branco, que começou a correr lá no início, o primeiro cavalo que corre, não é? Vai ser pregado o evangelho a todas as nações, então verá o fim. O Senhor, quando ele começa a falar das guerras, rumores de guerra, terremotos, ele fala, ainda não é o fim. No versículo 6, ó. Porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. É necessário. É necessário que haja os outros cavalos. É necessário que haja guerras. É isso que eu estou falando, é isso que eu estou querendo dizer. É necessário. É necessário que haja guerras, é necessário que haja fome, é necessário que haja terremotos. É necessário. É necessário essas coisas, mas isso não é o fim, é só o princípio. Aí quando chega no versículo 14, ele fala: quando que vem o fim, então? Começou o princípio. E quando é que vem o fim? O vem o fim é quando todo evangelho do reino é percorrido a todas as nações. Isto determina o fim. Por quê? Porque o evangelho tem que do reino chegar a todas as nações para produzir os mártires, os vencedores, aqueles que vão morrer pelo Senhor. O Senhor, vocês recordam lá que nós acabamos de ler? Agora vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 6. Vamos lá, para vocês vão entender. Vocês recordam que nós lemos já, aqui do quinto ser, que é o clamor dos mártires, que quando eles clamam ao Senhor, nós vamos explicar isso em detalhe daqui a pouquinho. Quando eles clamam ao Senhor, a resposta que lhes é dada, tá? É o seguinte, ó. Olha o que o Senhor fala no versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até quando eles tinham que repousar, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, ou seja, o Senhor está dizendo assim, quer dizer, a resposta, não é bem o Senhor, eu vou explicar. A resposta que deram para eles, os mártires, quando eles clamaram, é que veio do Senhor, claro, mas não veio diretamente do Senhor, vocês vão ver isso, tá? Veio da parte do Senhor, mas não diretamente do Senhor para eles. A resposta que eles receberam do Senhor, né, por intermédio, imagino, tá? Eu tô aqui, tô supondo, de anjos, não sei dizer, tá? O texto não nos é claro aqui. O que o texto nos é claro, vocês vão ver que não foi o Senhor que respondeu diretamente para eles, tá? Mas vamos lá. O ponto é que a resposta que eles recebem da parte do Senhor é que o Senhor está esperando completar o número daqueles irmãos, dos servos deles, irmãos em Cristo, que vão também morrer. Ou seja, o Senhor está esperando que o evangelho do reino chegue a todas as nações e aqueles que foram predestinados pelo Senhor, até para morrerem pelo Senhor, para serem os mártires pelo Senhor, se convertam e morram pelo Senhor. Então, o que fala lá no em Apocalipse 24, quando fala a pregação do evangelho do rei será feita até todas as nações, então virá o fim, também é a resposta também daquilo quinto selo. Não há como completar o número dos mártires diante do Senhor se não houver a pregação do evangelho do reino. Vamos morrer pelo Senhor, então precisa crer no Senhor ainda. E precisa morrer pelo Senhor ainda. Tá bom?
Então, aqui dessa introdução para os irmãos, para mostrar para os irmãos que o paralelo é tão grande entre Mateus 24 e os selos, tá? Que nós estamos vendo. E vocês vão ver que não para por aí não, tá? Quando nós entrarmos nos outros selos, que é o sexto selo, o sétimo selo, né, a grande tribulação, tudo vai aparecer em Mateus 24 também, na mesma sequência, né? Vai vir na grande tribulação, tá? Vocês vão ver, tá? Na mesma sequência que o senhor falou. Então o Senhor já explicou Apocalipse para os discípulos de maneira sucinta lá em Mateus 24. Então, no 24, o Senhor foi explicando Apocalipse para os discípulos, foi explicando os sete selos para eles de maneira bem sucinta, tá? Claro, bem sucinta mesmo, porque o senhor ainda ia abrir claramente esses selos, né, mais para frente, quando o senhor não estava abrindo para eles ainda, estava meio que em mistério, né? Mas depois que o senhor abriu aquele Apocalipse, quando o senhor acendeu os céus, morreu, acendeu os céus e abriu, aí foi claro para nós. Mas você está entendendo essa questão, esse princípio? Então vamos continuar, irmãos. Agora eu vou explicar para os irmãos, né? É a Vamos voltar para o versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, o Senhor, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Nós explicamos isso muito na mensagem passada. Ou seja, o altar aqui é o altar de bronze. E nós explicamos isso aqui, irmão, essa história, eu expliquei para os irmãos por que é o altar de bronze. Isso é importante vocês entenderem, porque está uma confusão muito grande nos comentaristas. Eles bagunçam tudo por causa disso. E o altar que eles falam que é o altar de incensário de ouro, não tem nada a ver. É o altar de bronze. E nós explicamos isso para os irmãos. Vocês lembram disso, né? Então, os mártires para aqueles que morreram pelo Senhor no altar, né? Assim como Paulo foi como libação. E o sangue deles correu, né, do altar para a terra. Por isso que fala que viu as almas, viu debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho do Senhor. E isso também prova que todos aqueles que morreram em Cristo estão no Hades, e o Hades está debaixo da terra, tá? O altar de bronze, que é o que está falando aqui, fica na terra. Então, símbolo do viver por Cristo, da cruz na terra. O altar de ouro incensário, que não é o que está falando aqui, que vai aparecer em Apocalipse ainda, fica lá no céu. Então são coisas muito diferentes, tá? Aí continua. Aí fala assim: clamar, agora vamos partir para o versículo 10, tá? Clamaram em grande voz, e eu estou ressaltando a grande voz aqui. Isso é maravilhoso. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, vamos explicar esse versículo ponto por ponto. Primeiro, eles clamaram, tá? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso mostra um princípio tremendo para nós. Todos nós que temos sentimento de mártires, e eu expliquei também para os irmãos, na mensagem passada, você lembra? Mártires, expliquei para os irmãos que aqui está se falando, claro, dos mártires que morreram fisicamente pelo Senhor. Mas também existe os mártires que deram a sua vida, não morreram fisicamente pelo Senhor, mas morreram a sua vida da alma ao longo da sua vida. Tomaram a cruz, tiveram viver de cruz. Também no jeito de ser um mártir, né? Em certo sentido. É claro que aqui está se referindo aos mártires mais fisicamente que morreram, né? E outra coisa que é preciso falar. Claro que o sentido maior aqui, irmão, está se referindo aos mártires que morreram na era cristã. Desde a ascensão do Senhor, né? Quando é o primeiro selo lá, lá no capítulo 5, aí começa a pregação do Evangelho, até chegar aqui. Então, a referência maior é claro que é dos mártires do Novo Testamento. Mas daí alguém falou, mas irmãos, não inclui também aqueles que morreram lá no Velho Testamento pelo Senhor? Inclui também, não deixa de incluir. Em certo sentido, também podemos incluir. Por quê? Porque olha que fala Mateus 23. Vamos lá, deixa sempre aberto aqui, vamos lá, Mateus 23. Olha o que o senhor fala lá, quer ver? Versículo, Mateus 23, no versículo.
Podemos pegar até do 34 em diante, mas eu queria pegar um pouquinho antes. Vamos pegar do versículo 29. Só fala assim: os escribas e fariseus, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, nós estamos falando, irmãos, a mensagem de hoje é Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 em diante. Porém, agora, nesse momento, estou lendo Mateus 23 para os irmãos, do versículo 28, tá? 29, na verdade, né? Aí fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Ou seja, nós não teríamos matado os profetas, né? Aí continua, só responde: assim contra vós mesmos testificais, versículo 31, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Matar profeta é os mártires do Velho Testamento, certo? Continua. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açotareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Isso aqui pode estar até se referindo, claro, se referindo até do Novo Testamento que o Senhor ia enviar. Mas continua. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, que é a hora dos mártires lá. Ó. Era o que eles morreram nessa terra, o sangue desceu pela terra, né? E eles estavam debaixo do altar, debaixo da terra, clamando, né? Continua, derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Então, veja, o que o senhor está falando aqui, o senhor está incluindo, o próprio Senhor está incluindo no rol dos mártires. O Senhor incluiu não só os mártires, o Senhor está falando de palavras do Novo Testamento aqui, está falando, o Senhor vai enviar ainda, o Senhor enviaria profetas, sábios, escribas, e que os judeus, os fariseus e os judeus iam matar esses profetas que o Senhor ia enviar. Está falando do Novo Testamento. Mas na hora que o Senhor vai incluir o sangue dos mártires, o Senhor faz uma inclusão desde Abel, que foi o primeiro mártir, que foi morto por Caim, seu irmão, tá? Abel, ele fala aqui, ó, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde quando, Senhor? Aí você fala, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então, qual foi o primeiro mártir que morreu? Foi Abel. Foi o primeiro mártir que morreu pelo Senhor, né? Lá no Velho Testamento, irmão de Caim. E Caim matou. E quando Abel morreu, o sangue de Abel desceu pela terra. E quando o sangue de um justo desce pela terra, irmãos, ele clama a Deus. Você sabia disso? Ele clama, tá? Claro, não é o sangue físico que está clamando, é um símbolo. Quando ele vai para o Hades, a pessoa vai para o Hades, começa a clamar a Deus pela justiça. Senhor, e aí? Me matou. O senhor não vai vingar isso? Quer ver? Olha lá, vou mostrar para os irmãos. Olha lá em Gênesis capítulo 4. Vamos ver Abel, para nós entender. Gênesis capítulo 4, versículo 10. O senhor fala assim para Caim, ó. E disse Deus, que fizeste? O senhor está perguntando lá para Caim. Estou lendo Gênesis capítulo 4, versículo 10. A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. A voz do sangue, o sangue tem voz aqui. A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Por que da terra? Porque Caim foi pro Hades, tá? Perdão, Abel foi pro Hades. Abel foi pro Hades e o sangue de Abel clamava da terra para Deus, tá? Ou seja, por vingança, Senhor, me matou. Você precisa ser justo, não é? Então veja como mais clamou. Aí o senhor cita também, se o senhor citou Abel, e aqui no Mateus 23, versículo 35, o senhor citou Abel e citou Zacarias,
filho de Baraquias. Vamos ler essa história de Zacarias, filho de Baraquias, que nós vemos? Só porque eu acho isso muito rico. Vamos lá para 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 24, vai contar essa história de Zacarias, filho de Baraquias, tá? Não é o mesmo Zacarias, não é o mesmo profeta Zacarias, não, tá? É outro Zacarias, tá? Existe vários Zacarias na Bíblia. Existe Zacarias, pai de João Batista, então tem vários. Então esse aqui é um outro. Então, segunda Crônicas, capítulo 24, versículo 20. Olha o que fala aqui, ó. Esse aqui é o Zacarias que foi morto pelo rei, né? Aí fala assim, pelo rei, no rei Joás, né? Vamos lá. O Espírito de Deus se apoderou, estou lendo 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 20. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joaida, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz Deus: Por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Por que deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, o rei que mandou, no pátio da casa do Senhor. Então apedrejaram ele bem no templo, ali no pátio. Por que pátio? O que é pátio? Tá? Pátio era o ato exterior do templo, né? E o Senhor fala em Mateus 23 que ele foi morto entre o santuário e o altar. O que está querendo dizer o santuário? O santuário era ali onde estava o Santo dos Santos e o Santo Lugar. E o altar é o altar de bronze. Então ele foi morto naquele espaço ali, no pátio daquele espaço ali, tá? No pátio da casa do Senhor. Aí, versículo 22. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joaida, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse... Olha o que ele disse quando ele expirou. O Senhor o verá e o retribuirá. Interessante, não é? Ou seja, quando ele estava expirando, ele falou assim: o Senhor está vendo tudo e o Senhor vai vingar isso, o Senhor vai retribuir. Você veja que o sangue dos mártires, ele clama a Deus. Desde Abel, que clamou contra Caim, clamou a Deus contra Caim, e o sangue de Zacarias, que foi morto, clamou a Deus, falou assim: ó, Deus está vendo, e Deus vai retribuir, no tempo dele, tá? Então, isso voltando para Apocalipse capítulo 6. Quando fala no versículo 10, clamava em grande voz, é que eles clamavam ao Senhor por vingança, por justiça, tá? E qual a primeira lição que nós precisamos aprender, irmãos? Que uma das características de um mártir é que eles têm um viver de clamar ao Senhor. Eles não clamam só porque morreram. Eles também têm um viver de clamar ao Senhor em vida. Clamar, para eles, significa, aqui no texto, né, se você olhar o que o texto quer dizer, na prática significa orar. Eles estavam clamando, orando. Clamar é uma oração a Deus de maneira intensa, alta, com súplica. Isso é o viver de um mártir. Se nós hoje queremos ser mártires pelo Senhor, não necessariamente morrer fisicamente, como eu expliquei na mensagem passada, mas de ter um viver de cruz, de negar a si próprio, de seguir o Senhor, né, de deixar nossa vida da alma morrer pelo Senhor, nós precisamos ter um viver de oração, de clamor. Essa é a característica de mártir. Irmão e irmã, nós somos aqueles que clamam ao Senhor? Nós somos aqueles que têm um viver de clamar ao Senhor? Nós precisamos aprender a clamar o tempo todo. Clama, 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 clama. Esse é um princípio. Agora, o que é muito interessante, o que eu li para os irmãos aqui, que foi exemplo do Senhor, foi dos mártires do Velho Testamento, desde Abel até Zacarias, você citou, né? Agora, no Novo Testamento, existe uma característica interessante, eu queria mostrar para os irmãos. Os mártires, os principais mártires que a Bíblia nos mostra no Novo Testamento, que clamaram na sua morte ao Senhor, eles clamaram de maneira diferente. Por exemplo, o primeiro e maior mártir é o Senhor Jesus, que ele morreu por nós, ele morreu para fazer a vontade de Deus. Quando o Senhor morreu, olha como é que o Senhor clamou. Vamos ver isso aí. Já que está falando do clamor dos mártires, vamos ver o clamor dos mártires no Novo Testamento. Vamos lá, em Lucas, capítulo 20.
23. O Senhor fala assim, versículo 34, Lucas 23, 34. Quando o Senhor estava para morrer, o Senhor falou assim, ó, olha o versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, os ladrões, né? Um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Então, o primeiro maior mártir que é o Senhor, quando estava para morrer, ele não clamou por vingança. Ele clamou por misericórdia, por perdão de quem estava matando ele, dos seus assassinos. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse era o clamor do Senhor. Ele clamou ao Pai, Pai, perdoa-lhes, que não sabem o que fazem. Agora vamos ver um segundo mártir, né, da igreja, que foi o primeiro mártir da igreja a morrer, inclusive, né? E conta aqui que é Estevão. Vamos lá para Atos 7. Vamos ver como é que Estevão clamou na sua morte. Atos capítulo 7, no versículo 59. Fala assim. Atos 7, versículo 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, semelhante aos mártires lá, ó, do capítulo 6 de Apocalipse que nós estamos vendo. Clamou em alta voz: Senhor, tá vendo como esse clamor é uma oração em alta voz? Clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu, morreu, né? E Saulo consentiu na sua morte. Então você veja que Estevão, na sua morte, ao clamar, também clamou igual o Senhor Jesus. Ele não clamou por vingança de quem estava matando ele. Ele clamou por misericórdia, por perdão. Não lhes imputes pecado, perdoa eles, Senhor. Assim como o Senhor Jesus fez. E aí, quando a gente chega aqui em Apocalipse, no capítulo 6, nós vemos os mártires clamando de maneira diferente. Aqui os mártires não estão clamando para o Senhor perdoar os seus assassinos, quem matou eles. Eles estão pedindo para o Senhor vingar, para o Senhor retribuir, para o Senhor vingar a morte deles. Não parece muito diferente, irmãos? Não parece bastante diferente do que os mártires do Novo Testamento, que é o Senhor Jesus e Estevão clamaram? Você não vê uma grande diferença? Não é? O que nós podemos aprender com isso? No Testamento, nós vemos que o que o Senhor nos ensinou é nunca vingarmos. O que o Senhor nos ensinou é nunca retribuir. O Senhor nos ensinou que se nós devemos amar nossos inimigos. O Senhor nos ensinou se tomarmos um tapa no rosto, virar o outro. Se nos obrigar a dar uma milha, darmos duas. Se roubar nossa capa, dá a túnica também, não é? Ou seja, o Senhor nos ensinou a ir até além do mal que fizeram conosco. Se fizerem mal conosco, o Senhor nos ensinou a retribuir com o bem. Então, o Senhor não nos ensinou a vingar. Pelo contrário, o Senhor nos ensinou a perdoar os nossos inimigos. Por exemplo, vamos lá para Romanos, né? Romanos 12. Romanos 12. Irmãos, vão entender onde eu quero chegar com tudo isso, tá, irmão? Vamos com calma. Romanos 12, versículo 19. Olha o que Paulo fala, que é o Senhor Jesus, né? Quer dizer, a palavra do Senhor, né? Através do apóstolo Paulo. Romanos 12, 19 fala assim: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, o que o Novo Testamento nos ensina é que nós não podemos nos vingar a nós mesmos. Isso não quer dizer, nós estamos vendo, que o Senhor não vai retribuir, que o Senhor não vai vingar o mal que fizeram contra nós. Ele vai vingar. É o que está falando aqui, ó. A mim me pertence a vingança. Quem está falando isso? O Senhor, tá? O Senhor está falando assim, a vingança pertence a mim. E eu, o Senhor, diz o Senhor. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, falando para você que está falando quem está falando. O que o Senhor diz?
Senhor diz: a vingança pertence a mim, e eu retribuirei. O Senhor vai vingar? Vai. O Senhor vai retribuir? Vai. Mas nós não podemos. Quem faz isso é o Senhor, e ele vai fazer isso, tá? Olha Lucas 21, 22. Lucas capítulo 21, versículo 22. 21, 22. Porque, olha o que você está falando assim, quando aqui Lucas capítulo 21, 22 está falando também é, que vai acontecer, né? Próximo da volta do Senhor. Lógico que aqui, quando fala Jerusalém sitiada, você está falando de duas coisas, né? Está falando que o que aconteceu lá no ano 70, quando Jerusalém foi sitiada pelo general Tito, e também está falando que vai acontecer próximo da volta do Senhor com o anticristo, tá? Então vamos lá. Fala no versículo Lucas 20, 21, capítulo 21 e 22. Fala assim: porque estes dias, os dias que o Senhor que a igreja vai ser sitiada, estes dias são dias de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Ou seja, quando o Senhor permitir que o anticristo venha cercar Jerusalém, é porque o Senhor está vingando. Então, o que vai acontecer na grande tribulação, irmãos, é a vingança do Senhor. E são os dias de vingança. Então, irmãos, saibam, o Senhor, ele é amor? É. O Senhor é perdão? É. O Senhor é misericórdia? É. Mas ele vinga também. Ele vai vingar, tá? Porque a ele pertence a vingança. Segundo Tessalonicenses, vamos lá. Segundo Tessalonicenses, capítulo 5. Segundo Tessalonicenses, capítulo 5. No versículo, no capítulo, perdão, desculpa. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Olha o que o senhor fala. Vamos ler, veja ler o 8. É, Vamos ler do versículo 4, tá? Olha o que Paulo fala do Tessalonicenses. Paulo fala assim, a tal ponto, vamos ler o versículo 3, ficar mais fácil. Irmãos, culpa-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições, nas tribulações que suportais. Então, ou seja, estavam sendo perseguidos. Eles estavam passando por tribulação, tá? Aí continua. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Então, Paulo está falando que se nós queremos ser dignos do reino, nós precisamos sofrer pelo reino. Nós precisamos mostrar para o Senhor, né, que nós amamos o reino, que nós amamos, nós estamos dispostos a sofrer. Irmão, você só prova, e eu só provo a dignidade de alguma coisa quando nós sofremos por aquilo. Algo digno é algo preciosíssimo. Se nós sofremos por aquilo, é porque aquilo é digno. Por exemplo, para nós, a nossa família é muito digna, para aqueles que amam a sua família. E por isso sofrem por ela. Sofrem pelos pais, sofrem pelos filhos, trabalham por eles, não é? Quando os pais ficam velhos, cuida dos pais. Por quê? Porque está falando dos seus pais. Ou está falando dos seus filhos. Ele sofre pelos filhos, ele se morre pelos filhos. Por quê? Porque é muito digno a família. Mas e o reino? E os irmãos? E a igreja? E o propósito eterno de Deus não é digno? Se é digno, nós precisamos sofrer pela igreja, sofrer pelos irmãos, sofrer pelas coisas do Senhor. Seguir o Senhor implica em sofrimento? Claro que sim, é tomar a cruz. Não é questão de ser masoquista, eu vou procurar o sofrimento. Não! Ninguém está falando isso, não, irmãos. É uma questão que ele automaticamente já vem. Não é? Nós amamos o Senhor, vamos sofrer. Mas vamos continuar. É o que Paulo está falando aqui. Versículo 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê. Presta atenção agora. Que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Tá vendo? É justo para com Deus. Paulo está falando para os Tessalonicenses assim, ó, vocês estão sofrendo pelo reino, estão sendo perseguidos, mas fica tranquilo, o Senhor é justo e o Senhor vai pagar tudo que fizeram contra vocês, ele vai pagar também atribulando essas pessoas. Por isso, irmãos, entendam, o Senhor é amor, mas ele é justiça, ele vai vingar os seus. Nós não podemos nos vingar.
Nós devemos amar os nossos inimigos, mas o Senhor vai vingar. Vamos continuar. Aí, versículo 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Está falando da volta do Senhor. E em chama de fogo. Fogo aqui é para retribuição, é para juízo, julgamento. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos que creram naquele dia, por quanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Tá vendo, irmãos? Então, não achemos que o Senhor não vai vingar, ele vai vingar os seus. Vamos para outro versículo, Hebreus capítulo 10, versículo 30. Hebreus 10, 30. Olha o que fala Hebreus 10, 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse. Você conhece? Eu conheço. O autor de Hebreus está falando que nós conhecemos aquele que disse. Você conhece o seu Deus? Você conhece aquele que diz? Então vamos lá. A mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, amados irmãos, vamos voltar para o Apocalipse capítulo 6. Eu dei essa volta para mostrar para os irmãos que no versículo 10, os mártires aqui do quinto selo estão clamando ao Senhor em grande voz por vingança, por justiça. Mas tem algo muito interessante, Rico, aqui. Que eu mostrei para os irmãos há um minutinho atrás, que no Novo Testamento, os mártires que nós temos conhecimento, que clamaram ao Senhor na hora da sua morte, eles não clamaram por vingança, clamaram por perdão. O Senhor Jesus clamou para perdoar assim, os soldados ali que crucificaram ele. Estevão rogou para que perdoasse quem estava apedrejando ele. Mas aqui nós vemos os mártires clamando por vingança e não por perdão. Então o que a gente entende aqui? Claro que isso aqui que eu estou falando para os irmãos, é um entendimento, isso não é verdade absoluta, falando para os irmãos, mas assim, é muito razoável isso que eu estou falando para os irmãos. Nós estamos entendendo que aqui está tendo uma mudança de era. Na era do Novo Testamento é a era que nós oramos pelos inimigos. A vingança é pertence ao Senhor. Nós não podemos vingar, nós oramos pelos inimigos, nós lutamos por eles, nós amamos eles. Mas aqui, depois que eles morreram, há um clamor de vingança. Isso dá-se a entender, pelo menos parece-nos aqui, não só eu, alguns também estudiosos da Bíblia veem isso, que está tendo uma mudança agora na dispensação, na era. Está saindo da era da igreja, está entrando para a era do juízo de Deus, da vingança do Senhor. Porque aqui eles estão clamando pela vingança. É quando o Senhor começa a querer vingar o seu povo. Então eles já não clamam mais para o Senhor perdoar, agora eles clamam para o Senhor vingar. Porque tem a hora da vingança. Vai ter a hora da vingança. E não é que nós não podemos orar para que o Senhor venha tratar com aqueles que estão nos perseguindo. Nós não podemos fazer isso, mas podemos orar ao Senhor, sim podemos. Porém, a característica aqui é que está mudando totalmente. Então, isso é mais uma prova para nós, irmãos, que no quinto selo ele é diferente dos outros quatro selos. Como eu falei na mensagem passada, os sete selos de Apocalipse, eles são divididos entre 3 e 4. Perdão, entre 4 e 3. O primeiro 4 é um grupo, e agora os 3 é outro grupo totalmente diferente. Então, a partir do quinto selo, tudo começa a mudar, vocês vão ver, começa a ser a era da vingança do Senhor. Já não é a era mais da pregação do evangelho, a era do amor, começa a ter uma mudança, tá? Por isso que muitos autores acreditam que o quinto selo não começou ainda. Eu, particularmente, vou dizer para os irmãos o que eu sinto, tá? Não há como não dizer, não há como afirmar que o quinto selo não começou.
Eu também não estou dizendo que tenha começado, mas também não dá para falar que não começou ainda, que vai ter, que a mudança é. Porque o quinto, por que que eu digo isso? Porque o quinto selo é algo celestial, tá? É algo que está acontecendo. O que eu digo celestial? Está acontecendo lá no Hades. E o quinto selo é simplesmente o clamor dos martes. Não é que é simplesmente eles clamando. Tá entendendo, irmãos? Não é um evento que começa a acontecer alguma coisa, começa a acontecer. Você vê que o sexto selo é diferente. O sexto selo vocês vão ver que o sexto selo é um terremoto que começa a acontecer. Então o sexto selo é algo que acontece na Terra. Ou seja, vamos lá. Primeiro selo acontece na Terra, pregação do Evangelho. Cavalo branco. Segundo selo acontece na Terra, guerra entre as nações. Terceiro selo, que é a fome, acontece na Terra, porque só homem que passa fome. O anjo não precisa passar fome. O quarto selo, que é morte, é também na Terra. Quem morre é os seres humanos. E o quinto selo sai da terra e vai para o Hades, é o clamor dos mártires. E depois, do sexto selo em diante, volta a acontecer coisas nos céus e na terra, que é a vingança do Senhor. Agora, o quinto ser é simplesmente o clamor dos mártires. Simplesmente é modo de falar, porque é algo grandioso isso. Mas é algo que você não consegue ver na Terra, presenciar. A gente consegue ver a pregação evangélica, que é o primeiro cavalo. Você consegue ver a guerra, que é o segundo cavalo. Você consegue ver a fome, que é o terceiro cavalo. Você consegue ver as pestes, morte, que é o quarto cavalo. E nós vamos conseguir ver o sexto diante, que é o tremor, que é a grande tribulação. O sexto e o sétimo, todo mundo vai ver. Mas o quinto é o culto. Você não está vendo acontecer, você não está vendo eles clamando. Então, quem garante que eles já não estão clamando ao Senhor? Entenderam, irmãos? Por isso é difícil afirmar que o quinto selo não começou ainda. Nós não temos como dizer isso. Eu acho muito forte falar isso. Ah, parece que o quinto selo não começou. Como é que você sabe que eles não estão clamando? Você não está vendo, não é? Quem garante que eles já não começaram a clamar? E a resposta do Senhor falou assim: olha, o Senhor falou para ele assim: ó, eu vou responder vocês. Eu vou vingar a morte de vocês, mas ainda não chegou a hora. Espera um pouquinho mais. Então, por isso que o quinto selo pode estar acontecendo já. O Senhor pode estar respondendo para ele assim: olha, calma, eu vou vingar, a vingança é minha, eu vou retribuir, mas não chegou a hora, espera um pouquinho mais. Então, pode ser que o quinto já está acontecendo, nós não estamos sabendo. Essa mudança de era pode estar acontecendo, mas a mudança de era começa com uma oração, um clamor. Engraçado, irmãos. Engraçado é modo de falar, né? Interessantemente, toda mudança de era começa com oração, com clamor. Se vocês observarem, a era da igreja começou lá em Atos capítulo 1, e eles começaram orando primeiro. Eles estavam orando no capítulo 1, orando ali, durante 40 dias, orando, não sei, né? Ficaram orando lá, orando, 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 até que foi revestido de poder. Aí Atos 2 começa a era da igreja. Puf, Pentecostes. Toda mudança de era começa com oração. E aí, lá em Atos 10, quando o Senhor quis também trazer para a igreja os gentios, porque em Atos 2 foi só os judeus, quando começa a trazer os gentios para a igreja, em Atos 10, começa com oração também, Pedro orando. As mudanças de era sempre começam com homens clamando e orando. Por isso que nos parece aqui, que nos parece, não estou afirmando de forma dogmática não, tá, irmãos? Nos parece que aqui há uma mudança de era começando com esse clamor. Ou seja, ele falou assim: vai começar a era da vingança de Deus. Eles clamando: Senhor, começa a tua era da vingança, começa a tua era, a era de retribuir os homens pelo que eles fizeram contra nós. Senhor, cadê o teu julgamento? Eles começam clamando isso. Então as mudanças começam com oração. Não é? Isso é um exemplo para nós, né? E se nós queremos que as coisas mudem também na nossa vida, agora não é mudança de era, propriamente dito, no que eu vou aplicar agora. Mas se nós queremos que as coisas mudem na igreja, deve começar com clamar ao Senhor. Se nós queremos que as coisas mudem na nossa família, deve começar com clamar ao Senhor. Se nós queremos que as coisas mudem no nosso trabalho, deve começar com clamar ao Senhor. Ou seja, quem vai agir é o Senhor. Nós precisamos pedir para Ele: Senhor, haja, faça a tua vontade, mexa a tua mão. Senhor, olha para a nossa situação, ouça o nosso clamor. E tem que ser um clamor de grande voz. Esse ponto, vamos voltar aqui para o versículo 10. Clamar em grande voz. Eu queria dizer para os irmãos: esse grande voz, irmãos, é muito especial essa palavra. Sabe por quê? Se você observar em Apocalipse, todas as coisas, o volume, grande voz é volume, né?
Falar alto. Aumenta o volume aí, não é? Volume, né? Grande voz é algo que tem um volume alto, né? Todas as coisas do Apocalipse, se vocês observarem, são coisas de volumes muito alto. São coisas sempre estrondosas, porque são coisas celestiais. Quer ver? Vamos ver. Só vamos rápido, rapidinho, tá? Vamos entender tanto que é rico esse grande voz. Vamos lá. Apocalipse, Apocalipse capítulo 10, versículo 1. Perdão, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Desculpa, vamos lá. Bem rapidinho, irmão. Vou mandar para os irmãos, tá? Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Olha lá. Olha o que fala. O que achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz. Olha a altura. Grande voz, como de trombeta. Agora vai para Apocalipse capítulo 5, versículo 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Vai para o versículo 12. Proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que for morto e receber o poder, riqueza, sabedoria, força, e honra, e glória e louvor. Grande voz. Vai para o Apocalipse capítulo 6, versículo 10, nós já acabamos de ler para os irmãos, né? Que é os mais clamando em grande voz. Agora vai para o Apocalipse capítulo 7, versículo 2. Estou indo bem rápido com os irmãos. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, em grande voz. Vai para Apocalipse capítulo 8, versículo 13. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do restante das vozes de trombeta dos três anjos que ainda tem de tocar. Vai para Apocalipse capítulo 19, versículo 17. Aliás, perdão. Apocalipse capítulo 8, versículo 13, que eu pulei. Aliás, acabei de ler, 8, 13. Apocalipse capítulo 10, versículo 3. 10, versículo 3. E bradou em grande voz, como um ruge de um leão, e quando bradou, desferiu 7 trovões às suas próprias vozes. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Porque eu não aguento gritar, mas ele está falando em voz alta, falando gritando mesmo, certo? Em grande voz. E adorei aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas, né? Aí vai agora para Apocalipse capítulo 14, versículo 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizer em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sob a mão. Aí continua. Aí no capítulo 18, versículo 2. Eu estou provando para vocês como Apocalipse, o volume é alto das coisas. Apocalipse 18, versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu! Caiu a grande Babilônia! E se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo jeito de ave imunda e detestável. Apocalipse 19, versículo 17, fala assim: então viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Então, voltando, por que Apocalipse é grande voz? Porque, irmãos, as coisas que acontecem no céu. Apocalipse começa a visão lá do céu. As coisas no céu, para aqueles que ouvem as coisas celestiais, soam como grande voz. Sacodem nosso ser. Enquanto nós que vivemos na terra, somos terrenos, muitas vezes agimos de forma terrena, o Senhor fala conosco a palavra e nós parecemos que estamos ouvindo quase que surdos. Essa é a diferença. João, que estava vendo tudo isso, que para João foi revelado, Apocalipse, enquanto ele estava no Apocalipse, ele estava, tudo que João ouvia era grande voz falando para ele, que era quase que explodindo ele, tremendo o seu ser com a grande voz, porque era a palavra de Deus. Mas não é interessante isso? E nós que hoje vivemos nessa terra, se nós vivemos nessa terra com o nosso espírito, em nosso espírito, tudo que Deus falar vai sacudir nosso ser. Porém, se nós vivemos nessa terra de forma carnal, terrena, Deus fala conosco e nós não damos significado. Parece uma voz muito baixinha.
Enquanto as coisas naturais dessa terra nós ouvimos com grande voz. Por exemplo, você vai na cachoeira, fala, que barulho alto! Um trovão que dá aqui no céu, ele fala, nossa, que barulhão de trovão. Às vezes, o que um filme fala, a gente ouve com muita atenção, com grande voz. Todo mundo quer saber o pulo do gato, né? Qual é que é a melhor maneira de investir e ganhar dinheiro? Todo mundo vai lá ouvir com muito detalhe. Ei, deixa eu te falar, tem uma maneira de você ganhar dinheiro muito fácil. Ó, nós vamos ouvir com muita facilidade isso. Ó, você ouviu falar do remédio novo no mercado, tá todo mundo emagrecendo, o Ozempic, todo mundo vai querer. Opa, fala pra mim, quero ouvir. Você ouviu? Desculpa o termo aqui, né? O babado de a fofoca nova, todo mundo quer ouvir. Você ouviu o irmão e a irmã que aquele irmão aprontou, que aquela irmã aprontou, todo mundo ouve. Com grande voz, mesmo que for falado baixinho. Mas quando Deus nos fala, ninguém treme. Quando a palavra é falada, ninguém treme, ninguém se arrepende. Ninguém pode falar. Poucos ouvem com uma grande voz. Só aqueles que vivem no Espírito. Por isso, irmãos, que tem aquele famoso sermão, né, de Jonathan Edwards, que ele deu em 1700 e pouco, pregador lá dos Estados Unidos, né, que ele pregou aquele sermão pecador na mão de um Deus irado. Diz a história que quando ele pregava aquele sermão, as pessoas se agarravam às pilastras, achando que Deus já estava, que o Senhor estava voltando já. Que o juízo estava acontecendo, as pessoas choraram, pediram para parar. Para, pelo amor de Deus, não aguentamos ouvir mais. Porque eles estavam tão ali no espírito que ali eles ouviam que o. E Jonathan Edwards não estava gritando, claro que não. Mas eles ouviam como se fosse uma grande voz sacudindo o ser deles, abalando toda a estrutura deles. Apocalipse é isso. Se todo nós passarmos por esse livro inteiro, irmãos, isso não tocar nosso ser, foi tudo em vão. Os mártires clamavam com grande voz. Esse é o princípio que nós estamos tendo no nosso coração. E o Senhor, como eu falei, ele vai vingar. Eu esqueci uma passagem de ler para os irmãos, né? Lucas, capítulo 18. Vamos ler lá. Lucas 18. Lucas 18 é o próprio Senhor Jesus falando que vai vingar, tá? É o próprio Senhor Jesus. Quer ver? Lucas 18, versículo 6. Aqui, eu não vou ler a passagem inteira, vocês conhecem. É a parábola do juiz Inico, lembra? Que a pessoa ficava batendo na porta do juiz, vinga, né? A viúva batia, né? Vinga a minha causa, julga a minha causa contra o meu adversário. Mas vamos ler, né? Lucas 18, versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre é o que os mártires fazem. E nunca esmorecer. Eles clamam, clamam, clamam e clamam. Aí fala, versículo 2: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Quem está falando isso é o Senhor Jesus, está contando a história. Uma parábola. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor disse: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? É o que os mártires fizeram lá no quinto selo. Senhor, até quando o Senhor não vai vingar? Eles clamam, estão clamando dia e noite. Por isso que eu digo, irmãos, quem garante já não começar a clamar? Aí, versículo 8: digo-vos que depressa, não vai demorar não, depressa lhes fará justiça. Justiça vai retribuir o que eles fizeram contra eles. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achar prometer fé na terra, vier o Filho do Homem à volta do Senhor. Ou seja, esse clamor dos mártires vai desencadear lá na frente a volta do Senhor. O sexto selo em diante, vocês vão ver, já é uma resposta, ainda que parcial, tá?
É uma resposta parcial, não total, ao clamor dos mártires. Então, o Senhor começa já a responder até que ele venha, né? Então, vamos voltar lá, né? Então, eu quis mostrar para os irmãos essa importância disso, tá? Dessa questão da que o Senhor é aquele que vai vingar. E tem outras passagens, tá, irmãos? Eu não vou continuar aqui por causa do tempo. Mas vamos lá. Apocalipse, outros passagens na Bíblia que mostram que o Senhor vinga, né? Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 6, vamos, versículo 10. Clamaram em grande voz, dizendo. Então já explicamos o clamar, já explicamos a grande voz. Vamos continuar dizendo. Até quando, ó soberano Senhor? Ó soberano Senhor. Irmão, isso é maravilhoso. Olha como eles falam com o Senhor. Ele fala assim: até quando, ó soberano Senhor? Soberano Senhor. Isso é muito significativo. É como se você estivesse falando assim: Senhor, nós fomos martirizados, fomos mortos, assassinados, mas o Senhor foi soberano em tudo isso. O Senhor sabe o que o Senhor faz. O Senhor, quando permitiu que nós morrêssemos, tu eras soberano. Senhor, nós nunca questionamos isso e nem questionaremos nunca que o Senhor permitiu que nós morrêssemos por ti. Tu és soberano. Irmãos, isso é a característica de um mártir que ama o Senhor. Ele declara e vive debaixo da soberania de Deus. Ele fala: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu és o soberano, Senhor. E outra coisa, a palavra Senhor no grego aqui é o sentido de possuidor. Tu és o soberano que nos possui. Somos teus, tu fazes o que o Senhor quiser conosco. Morremos por ti, tu sabes todas as coisas. Nós nunca questionaremos isso, Senhor. Nós sabemos que o Senhor levantou todas as circunstâncias porque nós te possuímos. Senhor, tu és responsável por nós. A palavra grega possuidor aqui é a mesma palavra que é usada lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Vou ler para os irmãos lá, quer ver? Ó? É a palavra grega, tá? Em 2 Timóteo 2, 21, fala assim, ó. Assim, pois, é o que Paulo faz em Timóteo 2, 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Essa palavra possuidor é Senhor, é a mesma palavra que está falando aqui em Apocalipse 6, 10. Quando ele fala soberano Senhor, é o soberano possuidor. Estão preparados para toda boa obra. Então, eles estavam dizendo assim: Senhor, tu és o soberano que nos possui. Senhor, nós nunca questionamos os teus caminhos. Porque se eu permitisse que nós morrêssemos, Senhor, nós te louvamos por isso. Mas chegou a hora do Senhor vingar. Não é lindo isso, irmãos? Se nós queremos viver pelo Senhor, nós precisamos aprender, cada um de nós aqui, precisamos aprender a reconhecer que o Senhor é soberano em todas as circunstâncias. Que tudo que acontece conosco, Ele é o nosso possuidor. E temos o viver de clamar em oração. Isso é característica de um mártir. Aí ele fala, santo e verdadeiro. Por que santo? Senhor, tu és sem pecado. Tudo que o Senhor faz, Senhor, é santo. É cheio de santidade. Não há o pecado, não há nada envolvido. Senhor, é como se estivesse falando lá de Romanos 12. Senhor, a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Tu és santo e tu és verdadeiro. Tudo, Senhor, que tu fizeste, permitiste que não aconteça conosco, foi o Senhor mostrar a tua verdade. Tu és verdadeiro em todos os teus caminhos. Irmãos, isso é um reconhecimento. Isso é a vida de um mártir. Continua. Aí ele fala, não julgas nem vingas. Interessante, eles primeiro botam o verbo julgar e depois eles botam o verbo vingar. Tá certíssimo. Olha como eles conheciam o Senhor. Eles sabem que o Senhor não vai vingar se não julgar primeiro. Que o Senhor nunca vingaria sem julgamento. Que o Senhor é justo. Por isso que eles não invertem o verbo. Eles não falam assim, o Senhor não vinga e julga. Ué, se vingar e julga é injustiça. O Senhor vai vinga e depois vai julgar? O Senhor vai executa a penalidade e depois julga. Isso não é ser justo. E eles sabiam que o Senhor é justo. Então eles botam na ordem correta. Senhor, até quando o Senhor não vai julgar? Primeiro o Senhor julga. Julga aqueles que fizeram isso conosco. Depois o Senhor vinga e dá a execução, a penalidade, a pena para eles, porque eles fizeram isso conosco. Mas primeiro julga, Senhor.
porque tu és soberano. Julga na tua justiça. A justiça é tua e o Senhor vai julgar. É muito rico, né, irmãos? Nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então, outra característica de um mártir é eles perguntam ao Senhor até quando? Até quando? Até quando, irmãos? Quando nós estávamos que acompanhando aqui o livro de Daniel, o estudo de Daniel, nós falamos sobre isso também, essa pergunta maravilhosa, até quando e o porquê? Daniel perguntou isso para o Senhor também. Daniel, ele era um mártir também. Ele não morreu pelo Senhor fisicamente, mas ele viveu uma vida de mártir. Tanto é que ele foi jogar na cova dos leões, estava disposto a morrer pelo Senhor, mas o Senhor tirou lá em ressurreição, vamos dizer assim, né? Simbolicamente falando. Assim como os três amigos de Daniel, né, também foram jogados na fornalha, foram ter um viver de um mártir. Não morreram fisicamente, mas como se tivessem morrido. É o que eu falo para os irmãos, às vezes nós não vamos morrer pelo Senhor fisicamente, mas temos que ter um viver estar dispostos a isso. Viver hoje, a morrer hoje pelo Senhor. E esses que têm esse coração, eles aprenderam o valor de perguntar até quando, Senhor? Senhor, quando que as coisas vão acontecer? Eles estão preocupados com o tempo. Senhor, as tuas coisas têm um tempo de agir. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Não sei se irmãos. Espero que irmãos tenham entendendo o que eu estou querendo dizer. O sentimento. O sentimento, sabe qual é o sentimento? É que muitos cristãos são cristãos genuínos, mas não estão nem preocupados quando Deus vai fazer ou não vai fazer as coisas. Não estão nem aí. Se Deus fizer, se Deus fez, que legal. Se Deus não fizer, bem. Ele não quer saber de nada. Eles não querem saber de Apocalipse, quando as coisas vão acontecer, das profecias, não estão interessados em nada disso. Eles não querem saber se o Senhor vai voltar, se não vai voltar, não estão nem interessados. Eles não estão interessados na palavra até quando. Eles não oram, Senhor, até quando tu vai permitir, Senhor, que a tua igreja seja envergonhada? Eles não oram assim. Eles não oram assim, até quando, Senhor, nós vamos ter uns viver, Senhor, dos irmãos, Senhor, botando a mão suja nas coisas santas. Eles não perguntam isso para o Senhor. Até quando, Senhor, os jovens vão continuar amando o mundo? Os nossos jovens vão estar amando. Eles não perguntam isso para o Senhor. Eles não ligam para a honra, para a glória. Até quando, Senhor, vão desonrar o teu nome? Vão, Senhor, envergonhar o teu nome? Até quando, Senhor? Não, eles não perguntam. Nem sobre si próprio, Senhor. Até quando, Senhor, eu vou continuar sendo esse velho Gustavo, Senhor, que não vou crescer? Vou ser essa criança na fé? Até quando, Senhor? Cresce em mim, Senhor. Eles não perguntam essas coisas. Tanto faz, tanto fez. Não são mártires, não amam o Senhor de todo o seu coração. Não reconhece a soberania do Senhor, a santidade e a veracidade do Senhor, que Ele é santo e verdadeiro. Essas palavras não estão nas orações dele. Até quando, Senhor? Versículo 11. Então, agora presta atenção no versículo 11. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Espera aí. Aqui fala quem foi que deu a vestidura branca? Não. Aqui fala que foi o Senhor que foi lá e deu para eles? Não, deixa claro no texto. Deixa claro que eles receberam da parte do Senhor, mas não diretamente do Senhor. E interessante, fala assim, ó, e lhes disseram, lhes disseram, isso é muito impressionante. Esse lhes disseram está dizendo que quem respondeu para eles não foi o Senhor diretamente, foi através de servos do Senhor que respondeu para eles. Isso é muito significativo, sabe por quê? Porque se fosse o Senhor respondendo diretamente, o verbo seria, e lhes disse. E o Senhor lhes disse que repousasse ainda por pouco tempo. Aí seria assim o verbo. E lhes disse o Senhor e lhes disse que repousasse ainda por. Esse é o verbo correto. Mas aqui o verbo está no plural. Eles disseram. Ou seja, pessoa, alguém, várias pessoas, não sei, vários servos do Senhor disseram para esses mártires. Então está claro para nós, pelo verbo, que não foi o Senhor que disse diretamente para eles. Claro, veio do Senhor, a palavra veio do Senhor, mas não foi o Senhor diretamente. Por que eu estou enfatizando isso, moço? Sabe por que é interessante? Porque esses mártires estão lá no Hades. Há muitos comentaristas que dizem que os mártires eles estão lá no céu. Não, na presença do Senhor. Se estivesse no céu, na presença do Senhor, o Senhor podia dizer pessoalmente para eles assim: olha, e o Senhor lhes disse. Eu estava ali e falou para eles.
Mas daqui eles estão lá no Hades. E o Senhor não lhes disse diretamente, o Senhor enviou servos para dizer para eles. Algum enviado do Senhor, anjo, não sei quem foi. Mas não foi o Senhor indireto, porque eles lhes disseram no plural. Entenderam, irmãos? E o Senhor mandou dar para cada um deles uma vestidura branca. Mas não foi um ato direto do Senhor. É claro que o Senhor tem o poder, se quiser, de entrar no Hades, sair do Hades. Ele tem a chave do Hades. Ele pode também entrar, sair, fazer o que ele quiser. Ele é o Senhor da morte do Hades. Certo? Ele tem a chave, ele manda. Ele pode entrar e sair o que ele quiser. Se ele quiser entrar lá no Hades e falar com os santos diretamente, ele pode, se ele quiser. Mas esse versículo nos mostra, por esse versículo, que não foi um ato direto. Entenderam, irmãos? Isso mais mesmo nos prova que eles não estão na presença do Senhor, como alguns comentaristas falam, que estão lá no terceiro céu. Não, eles estão debaixo da terra, no Hades, tá? E eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, o versículo 11 é a resposta do clamor deles no versículo 10. Eles clamaram, Senhor, até quando? Aí a resposta vem no versículo 11. A resposta foi: espera mais um pouco. O Senhor respondeu para ele, não diretamente, mas respondeu para ele: ó, espera mais um pouco. Você precisa esperar mais um pouco. Primeiro o Senhor respondeu dando uma vestidura branca. A vestidura branca é um sinal de aprovação. Lembram disso? Nós falamos lá em Apocalipse capítulo 3. Vamos ver lá? Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Ó, Apocalipse 3, 4. Aqui o Senhor falando para a igreja de Sardes. O Senhor falou assim: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum pagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Ou seja, a vestidura branca é um sinal que o Senhor vai dar para os vencedores, quando o Senhor julgar cada um deles lá no tribunal de Cristo. O Senhor vai dar vestiduras brancas para eles de vitória, certo? Aí você fala assim: peraí, moça, você acabou de falar que o Senhor vai dar lá no tribunal de Cristo. Uai, como é que o quinto selo aqui, eles não estão no tribunal de Cristo, estão lá no Hades. Como é que já receberam uma mistura branca, então, antes do tribunal de Cristo? Porque esses sim, esses mártires receberam antes do tribunal de Cristo. O Senhor está dando para ele antes, de antemão, o Senhor já está dizendo para ele assim: ó, vocês já estão aprovados por mim. Vocês morreram por mim, vocês estão aprovados por mim. Esses mártires serão um dia ressuscitados e vão lá para o tribunal de Cristo também? Vão! Vão ser julgados? Também vão, mas o Senhor de antemão já deu para eles vamos dizer assim, né, a coroa, né? Que é a vestidura branca, né? Não é coroa, quer dizer assim, a vestidura branca, a aprovação, o galardão. Porque, por exemplo, é como se eu dissesse assim: vocês morreram por mim, vocês já estão aprovados por mim. Vocês, vocês são aprovados, vocês vão estar junto comigo. Né? Vocês vão reinar comigo, isso quer dizer, né? Não se eu estivesse ali junto com eles, pessoalmente, o Senhor estava aprovando eles já. Entendeu, irmãos? Porque eles são mártires, né? Aí eles disseram que também repousasse aqui. Não é que eles estavam, quando fala repousar, irmãos, não é que eles estavam dormindo e inconscientes. Não. Você vê que eles estão bastante conscientes. Isso nos mostra que lá no Hades, todos que morreram estão muito conscientes. Eles estão lá clamando, eles estão sabendo o que está acontecendo, eles estão perguntando até quando. Certo? Tá muito. O repousar aqui quer dizer assim: descansem. Descansem, que eu vou. Descanse só por um tempo, espere um pouquinho mais, isso quer dizer, né? E repousar ainda por pouco tempo, pouco tempo. Lembra que nós acabamos de ler lá com Lucas 18, o senhor falou lá em Lucas 18? Ó, Lucas 18, o senhor falou assim. Vamos lá, de novo, rapidinho. Lucas 18, tô terminando, tá, irmãos? Lucas 18, versículo 7. Não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Então, o senhor está dizendo assim: olha, eu vou ser rápido. E aqui ele fala para os mártires: espera por um pouco tempo. Calma, vai ser rápido, é um pouco tempo. Claro que o tempo aos olhos do Senhor é muito variável, né? Lá em 2 Pedro, vamos ler na 2 Pedro? Como é que é o tempo aos olhos do Senhor? 2 Pedro. Fala um pouco tempo, como é que é esse um pouco tempo? Então vamos lá. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 8. Fala assim: quando este justo
Peraí. É segunda Pedro. É, é, capítulo 3, perdão. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8. Fala assim. Ora, há todavia uma coisa, amados, que não devias esquecer. Que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longano para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Tá vendo? Então, você veja, o Senhor está falando assim, é como se Pedro tivesse, o Senhor estivesse falando através de Pedro aqui, né? Falando assim, olha, um tempo para o Senhor pode ser 1000 anos. Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que o Senhor não retarda a sua promessa. E se ele prometeu que vai vingar, por um tempo ele vai vingar. Ele não é demorado. Calma, Marcos, ele não é demorado. Ele vai julgar. E quando ele julgar, ele vai vir como um ladrão no dia do Senhor. Ele vai vir, tá? Para julgar. É o dia do Senhor. O dia da volta do Senhor. Então, irmãos, quando o Senhor respondeu para ele assim, por um tempo, esse tempo é variável para o Senhor. Por isso nós não sabemos se esse clamor dos machos já começou ou não começou. Certo? Pode ter começado já. Nós sabemos que quando começar é um indicativo que está começando a ter uma mudança de era. Isso é que nós, pelo menos, parece nos entender isso. Porque o clamor está mudando, já não é para perdoar, agora é para vingar, certo? Vai iniciar a era da vingança, que é a era da grande tribulação, né? A era da vingança, a era da volta do Senhor, né? Agora vamos continuar. Quando começar, o clamor não é o começo. O clamor é um pedido para começar. Entendeu? Então, pode ser que já esteja pedindo para começar. Agora, quando começar, aí já é a vingança começar. Então, vamos continuar. Ainda por um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos. Então, Deus está esperando que complete um número. Tem que ter um número certo, irmãos, de mártires. Existe esse número? Existe sim. É o número, mas só o Senhor sabe qual é esse número. E isso nos mostra que o Senhor é tão soberano que ele escolheu aqueles que vão morrer por ele. Ele escolheu. Ele é tão soberano que ele escolhe os que vão morrer por ele, os que vão completar esse número. E ele precisa alcançar esse número. Ele terminou sim. Ele determinou agir quando todos os mártires começarem a clamar. Né? O número dos mártires completar, né? Que vão morrer pelo Senhor. E quais que vão morrer por eles, como eles foram morrer também? Por exemplo, lá, durante a tribulação, vai ter mártir ainda. Por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 20, olha o que fala Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e neste sentado aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Então, aqui Apocalipse 20 está falando do reino milenar, certo? Mas aí, João, ele viu quem eram os vencedores que reinariam com o Senhor. E havia 3 características de vencedores. Ele fala assim, ó, primeira característica, versículo 4. Vi também tronos, e nesse sentar aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Então, os primeiros vencedores é aqueles que estariam, primeiro na descrição aqui, são aqueles que têm autoridade de julgar. Quem são esses? São aqueles que o Senhor deu autoridade, para os que venceram, tá? Vencedores nessa era. Aí continua, segunda categoria. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Então, quem são esses? É a segunda categoria, dos mártires. São esses mártires que nós estamos vendo aqui, ó. São aqueles que morreram por causa do testemunho do Senhor e por causa da palavra de Deus, que ao longo das eras vieram morrendo. Então, a primeira característica dos vencedores aqui é os que têm autoridade de julgar. Esses não foram mártires físicos, mas são vencedores, né? Como João, por exemplo. Segunda categoria são aqueles que foram mártires físicos, foram decapitados pelo Senhor. E a terceira categoria é a última parte aqui, ó. Bem como por causa da palavra de Deus. Aí, a palavra de Deus, essa parte aqui, ó. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, a última categoria são os que morreram pelo Senhor na grande tribulação sobre o governo do anticristo. Então, entenderam? Aqui tem 3 características de vencedores. Primeiro, que tem autoridade de julgar. São aqueles que são vencedores, foram vencedores, mas não morreram fisicamente pelo Senhor.
Segunda categoria são aqueles que morreram fisicamente pelo Senhor. São os mártires ao longo de toda essa era. São os mártires que estão aclamando lá em Apocalipse capítulo 6, no quinto selo. E a terceira categoria são aqueles mártires que morreram durante a grande tribulação, porque não adoraram a besta. Porque fala aqui, ó, tantos quanto não adoraram a besta só vai aparecer na grande tribulação. Nem receberam a marca na fronte, nem tampouco a sua imagem. A imagem da besta aparece na grande tribulação. E não receberam a marca na fronte e na mão. Essa marca é o 666, só aparece na grande tribulação. Então, a terceira característica é os mártires que morreram na grande tribulação. São vencedores tardios que a gente fala. Esses vencedores tardios, que morrerão durante a grande tribulação, porque não vão adorar a besta, é o que vão completar o número dos mártires que está falando lá em Apocalipse capítulo 6. Fala assim, ó, e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Entenderam, irmãos? Então, o Senhor está esperando que esses mártires que morram na grande tribulação aconteça também. Entenderam esse ponto? E para terminar, por que que fala seus conservos e seus irmãos? Duas palavras, seus conservos e seus irmãos. Porque aos olhos de Deus, todos nós somos servos dele. E aos olhos uns dos outros, somos conservos. Mas a palavra servos está de respeito como Deus nos vê. Não é? Aí quando eu falei seus irmãos, aí já é como os mártires veem uns aos outros. Todos nós somos irmãos, não somos melhores que ninguém, né? Você vê, quando se diz respeito a um conservo, não tem hierarquia, não tem glória humana, não tem posição, não tem nada. Somos todos irmãos e servos do Senhor. Amém? Jesus é Senhor, irmão. Vou parar por aqui e aqui nós terminamos o quinto selo.